eu não diria que houve uma transformação, apenas uma evolução normal de comportamento entre os pais e os filhos. Eu dou um exemplo jurídico aqui. O Código Civil brasileiro tratava essa matéria como o pátrio poder, o poder do pai sobre o filho, o poder dos pais sobre o filho. Atualmente ele chama de poder familiar, ou seja, pai e mãe educam os seus filhos. O que acontece é que naquela época, da minha época, vamos dizer assim, voltando no passado um pouquinho, havia um respeito diferenciado. O pai era senhor, mãe era senhora, e havia também um temor reverencial maior dos filhos para com os pais. Havia um temor, ou seja, o filho tinha aquele medo do pai. Com a evolução, com as mídias, com a evolução da informática e um monte de coisas, se passou a dialogar mais. E os pais passaram a dialogar mais com os filhos, evitando aquelas medidas mais drásticas. Agora, a contestação aos pais sempre existiu. Os filhos sempre contestaram seus pais, os filhos sempre tiveram as discussões familiares, só que naquela época havia mais rigor. Hoje continua o rigor, mas com mais liberdade as opiniões dos filhos. É mais ou menos aquela coisa, você não pode me bater, porque senão eu vou lá no conselho tutelar, eu vou contar para o juiz e vou dizer o que está acontecendo aqui em casa. Então, na verdade, há uma relação mais aberta entre pais e filhos, e isso gera um poder contestatório maior. Eu acho que o diálogo é importantíssimo com os filhos. Essa relação, eu vou fazer uma comparação, por exemplo, com aquilo que o meu pai, a forma com que meu pai me criou, e a forma com que eu criei meu filho. Eu também criei meu filho com certo rigor, mas no diálogo, de uma forma diferenciada do que impor a ele medo. Antigamente a educação era fantástica, porque também havia diálogo. Eu, por exemplo, lembro do meu pai com muito carinho. Meu pai não era nenhuma pessoa que batia, que surrava os filhos, mas ele tinha uma relação mais forte e o diálogo era menor. Havia muito menos diálogo entre pais e filhos, sem sombra de dúvida. A internet ela tem o lado bom e o lado ruim, isso, né, de todas as formas. Nós temos aí, por exemplo, a internet normal que nós trabalhamos no dia a dia. Existem lá as internets obscuras, que são as dark web, essas coisas que são coisas muito mais pesadas, diferenciadas. Mas a própria internet natural, essa que nós estamos no dia a dia lidando com ela traz desinformação. Tanto é verdade que há uma discussão hoje no Brasil todo em cima das fake news. Ou seja, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados estão criando uma legislação controversa, é verdade, bastante polêmica inclusive, que tenta tirar a desinformação ou evitar a desinformação no sistema de internet. O que acontece nesse caso? Eu acho que a lei ela tem a sua validade, apesar que nós temos uma lei já da internet, que é a lei do marco inicial, que é a lei da internet, e nós vemos assim, ó, eu preciso tirar a informação, eu preciso tirar a fake news do ar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser a logística para decidir, por exemplo, o que é uma fake news? Isso é um ponto-chave, né? O que é efetivamente a fake news? Eu tenho um costume pessoal, se eu pego uma matéria que eu acho um pouquinho controversa, recebo no WhatsApp, por exemplo, um texto, coisa parecida, eu costumo checar se aquilo é falso ou verdadeiro. Eu faço isso. Então é uma forma de você controlar a informação da internet e você não estar divulgando aquilo que você não sabe se é verdade ou não. E mesmo às vezes, não precisa ser uma notícia, uma fake news para atingir alguém, mas uma fake news por ser fake news, apenas para fomentar alguma coisa. Você tem que tomar cuidado com relação a isso, para que você não caia na desinformação. Dá para entender claramente a posição do presidente Bolsonaro. Eu enxergo isso porque o Bolsonaro, nós tivemos há 2 anos atrás a maior campanha política em cima da mídia social. Ou seja, a internet fez a campanha do Bolsonaro. Nós, os eleitores do Bolsonaro, por exemplo, né, fomos quem propagamos a sua candidatura através da internet. E o Bolsonaro, evidentemente, entende que isso é um ataque aos seus seguidores ou àqueles que propagam as informações do Bolsonaro. Então, na verdade, é assim, ó, se a lei fosse tão boa assim, contra as fake news, não haveria tanta polêmica. Porque quem não quer ser regulado pela internet? Eu quero ter uma regulação pela internet. Por quê? Porque eu ajo em conformidade com a minha personalidade. A minha forma de escrever alguma coisa na internet, ela é uma forma extremamente, vamos dizer assim, verdadeira. Agora, eu não quero a desinformação. Agora, busca o quê?
combater a fake news. Eu digo assim, tá certo, nós precisamos de uma lei de combate à fake news. Eu acho que é importante. Até porque isso vai refletir em campanhas políticas. O maior perigo da fake news hoje é a campanha política, penso eu nessa situação. Agora, como é que eu vou traçar a logística da lei? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou fazer com que o provedor acima de 2 milhões de pessoas, por exemplo, que é o objetivo da lei de fake news, ele vai trazer, por exemplo, quem foi o primeiro que divulgou aquela matéria? Onde é que você vai buscar isso? Agora, o combate à desinformação, aquela matéria mentirosa, aquela matéria que calunia, que difama, que injuria alguém e traz prejuízos irreparáveis, ela deve ser punida sim, embora nós já tenhamos legislação que pune essa matéria toda. Ou seja, a Constituição Federal Brasileira é muito clara, quando ela trata da liberdade de expressão, ela trata na privacidade da pessoa, ou seja, a intimidade, a vida privada deve ser respeitada. Então, se você... não é porque vai vir uma lei de fake news hoje que não vai continuar vigendo a legislação brasileira, ela está em vigência. Ou seja, se você abusar da liberdade de expressão, que é o ponto-chave da discussão, e você usar a libertinagem de expressão com as fake news, você vai ser punido da mesma forma, criminalmente e civilmente. Um dos grandes problemas não tá na fake news, na verdade, não está na fake news da matéria, mas no perfil fake. Esse é um problema sério que o Brasil corre, porque a gente encontra vários perfis fakes atacando pessoas, ou seja, o que se quer, e isso eu acho positivo na lei, é que você vai criar uma conta, por exemplo, no Facebook ou no Twitter, você vai ter que se identificar lá. Eu sou o dono dessa conta. Agora, eu quero que a minha privacidade seja respeitada também. Eu não quero que o perfil divulgue a minha privacidade. Agora, se eu precisar colocar a minha identidade, meu CPF, o meu telefone para o provedor de internet, não o provedor, a página de internet, o Facebook, por exemplo, eu vou ter uma segurança que aquela página é verdadeira. Agora, que vão se criar alternativas para burlar isso, não tenha dúvida nenhuma. Nós estamos especialistas em desinformação. Eu vi, acho que essa semana eu vi alguma coisa, alguém postou no Twitter, dizendo que, faz o seguinte, para não dar problema, você muda o país, né? Coloca, eu sou dos Estados Unidos, da Bahamas ou coisa parecida, e você vai ter maior liberdade. As próprias páginas, os próprios aplicativos, as próprias páginas já estão restringindo muita coisa. Então eu acho assim, eu não vejo problema nenhum, para que eu coloque meu CPF, minha identidade lá e diga quem eu sou. Agora, não para ser divulgada, a minha privacidade tem que ser respeitada. Eu pesquiso na internet, quando eu acho que alguma coisa é exagerada ou não tem muito sentido, sai de contexto. Eu gosto de pesquisar. E eu também não costumo encaminhar mensagens. Eu encaminho aquilo que efetivamente eu entendo, desde para o grupo de família, para pessoas, para 5, 6, 7 amigos mais chegados. Eu não costumo disseminar matéria na internet, não. Tá? E dificilmente eu participo de grupos. Estou no grupo, mas não fico postando coisas lá. Então, assim, o que se pode fazer para evitar a desinformação? Conferir ela. Acho que você pode conferir a informação. Há meios de se conferir. Coloca lá, pesquisa no próprio Google, você vai chegar a se aquela matéria é verdadeira ou falsa. Esse é o ponto-chave de você evitar a desinformação. Eu não diria que isso exatamente confere a ditadura pela toga. Não é por aí o caminho, não. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal tomou algumas atitudes que levaram a esse entendimento. É o caso desse inquérito que está correndo no Supremo agora sobre a questão do próprio Supremo. Veja o absurdo que é a violação do Estado de Direito que o Supremo Tribunal Federal fez. Ele está investigando e ele vai julgar. Quer dizer, ele está perseguindo as informações que vão levar a um processo e ele vai julgar esse processo, o que é um absurdo. Esse é um papel da Polícia Federal, um papel do Ministério Público, para depois verificar se é caso de denúncia ou não. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou que se fizessem diligências, até prendendo pessoas, por uma decisão do próprio Supremo. O que ele acabou com isso? Ele acabou trazendo a antipatia nacional contra o Supremo Tribunal Federal. Aliás, já existe uma antipatia nacional pelo Supremo, até pelos próprios ataques que fizeram ao presidente Bolsonaro. Quem é bolsonarista, nós temos que entender que tem 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro.
E isso há uma insatisfação com atitudes do Supremo. Por exemplo, eu estou ameaçando pegar o telefone celular do presidente da República. Olha que absurdo. Quando eu ouvi e li aquilo, e vi na televisão, por exemplo, eu achei que era um absurdo. Você confiscar o telefone celular da mais alta autoridade do Poder Executivo do Brasil. Que é um absurdo pensar um negócio desse. Entendeu? Então, o que acontece? O Supremo tomou atitudes, ele se voltou por um tipo assim, nós aqui é quem mandamos. E isso criou uma antipatia nacional pelo Supremo Tribunal. Tanto é verdade que aí vem o extremista e começa a atacar o Supremo Tribunal Federal com palavrões, fecha o Supremo, impeachment no Supremo, etc. e tal. Então, assim, eu vejo o Supremo como guardião da lei, como advogado. Para mim, o Supremo é o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso verificar o Supremo com uma posição diferenciada disso, mas eu tenho que entender que o Supremo exagerou em algumas coisas. Então, esse inquérito da investigação aí dessas situações que o Supremo está fazendo, com relação às fake news também, essas coisas todas, ele tirou a simpatia do Supremo Tribunal Federal para a população. O Supremo Tribunal Federal devia sair da mídia. É a minha opinião. O Supremo tem que estar lá para julgar processos. Ele não tem que ser midiático. Até porque essa mídia que o Supremo Tribunal Federal está tomando, por exemplo, ela é uma mídia negativa. Porque se você pega uma matéria que veio no WhatsApp também, o ministro Alexandre de Moraes andando na rua com segurança e o povo gritando, xingando o cara. Você veja que mídia negativa que eles conseguiram pegar para eles. Né? Então o Supremo tem que ficar dentro das prerrogativas constitucionais que lhes são atribuídas e sair um pouco dessa mídia toda. Eu acho que é tudo uma incógnita, né? É difícil você saber o que vai acontecer. Eu acho que a questão econômica é importantíssima, a questão de saúde mais ainda, digamos assim, e eu acho que nós vamos mudar costumes. Eu acho que o mundo muda costumes depois dessa pandemia, né? Nós vamos nos cuidar mais, nós vamos usar mais álcool gel, nós vamos cuidar da desinfecção das nossas casas, nós vamos vivenciar momentos diferenciados. E eu espero que a gente consiga recuperar economicamente os países, não o Brasil só, mas os países, porque realmente isso foi um desastre para muitos e muitos comerciantes, muitas e muitas indústrias, e a gente pensa que isso vai melhorar bastante. Solução para isso é enfrentar o depois. Quanto tempo vamos levar para resolver essa coisa toda? Né? Isso é uma incógnita, vamos verificar quanto tempo vai acontecer isso. Agora, é importante nós estarmos preparados para o pós-pandemia. Como é que vai ser depois? Né? A situação já está parada. O medo da doença é terrível, as pessoas têm muito medo da doença. Eu estou naquela faixa de risco já, eu tenho que tomar cuidado. Então vamos esperar que isso passe logo, que se tragam vacinas e que se consiga combater essa pandemia e que o mundo se recupere economicamente. Por muito tempo ainda, claro que isso vai amainar, vai parar em certo momento, mas nós vamos procurar culpados para tudo. Nós vamos procurar culpados porque morreu gente, nós vamos procurar culpados porque o comércio quebrou, nós vamos procurar culpados porque a saúde não foi tão bem atendida assim. Então nós vamos procurar culpados. Isso é o ponto-chave que nós vamos estar buscando ainda depois da pandemia. Eu acho que divide. É difícil você imaginar, é minha opinião, claro, né? Que você vai terminar a pandemia e vai estar todo mundo sentado na mesma mesa dizendo a mesma coisa. Eu acho difícil. Vai haver momentos de cobrança e muita crítica. Olha, eu acho que a mídia social vai ser uma experiência positiva. A eleição de 2016, a última eleição, ela já se utilizou muito a mídia social, já se utilizou bastante a internet para essa finalidade. A eleição do Bolsonaro foi a marca, né? Quer dizer, ele fez uma campanha pela rede social. E agora, tanto é verdade que o próprio TSE, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral estão permitindo a divulgação via rede social. O Facebook já está limitando, já está colocando situações que os candidatos devem se adaptar. Então vai haver uma adaptação extremamente importante para os candidatos. Aquele candidato já em mandato ou aquele que está iniciando, que souber usar a mídia social, vai ter o contato direto com seus eleitores ou com quem ele está buscando conquistar
para o seu voto. Então a mídia social vai ser importantíssima. Acho que, de acordo com o que está indo para essa pandemia, não vai terminar tão cedo. Vai pegar setembro, vai pegar outubro e de repente aí a mídia social vai ser o ponto-chave para toda a eleição. Olha, tem muito legado para deixar, né? O legado familiar, legado de saúde, legado político, legado econômico. Ela vai deixar muita coisa para que a gente possa refletir mais tarde. Eu estou com 63 anos de idade, eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. De estar usando máscara, álcool gel, não poder cumprimentar as pessoas, estender a mão, né? Que coisa interessante, esses dias atrás um amigo chegou e me estendeu a mão, cumprimentou, claro que eu cumprimentei, e eu falei, puxa, mas quanto tempo eu não cumprimentava alguém? Nós vamos mudar conceitos, aquilo que, por exemplo, o chinês ou o japonês já usava bastante, e a gente olhava no exterior, o uso de máscaras, né? Descia, por exemplo, um monte de chineses, por exemplo, do avião, todo mundo com máscara. E você não entendia aquilo, o que estão fazendo de máscara? Hoje você usar máscara é uma coisa que é mais do que natural. Você fazia isso. Nós estamos aqui falando sem máscara, porque nós estamos a uma distância segura e estamos respeitando toda a limitação que nós temos aqui. Mas efetivamente, vai deixar um legado muito interessante nesse campo todo. Econômico, político, saúde e familiar. As famílias estiveram mais perto e se pôde discutir qual é exatamente o contexto familiar que está colocando. É coisa de psicólogo discutir isso, né? Mas a gente tem que pensar que a família tem essa relação.